Seja bem-vindo, aprendiz. Mais um dia, mais uma conversa aqui, mais um transbordo nessa segunda-feira. E eu espero que realmente você já tenha pegado esse código aí. Todo dia, segunda-feira, todo dia a gente tem que ser grato pelo agora. É a única coisa que a gente tem, né? É o hoje, é o agora, é tudo que faz sentido. E quando você entende isso e começa a usar esse código, a tua mente ela vai se transformando, porque você não tem que prometer nada se não tiver uma data específica, né? Quando você está planejando, você tem que ter datas específicas, porque as datas elas ficam paradas no tempo. E aí você, na progressão temporal, a gente um dia vai chegar nela, mas se você não marcar a data e dizer que vai ser amanhã, não, amanhã tá aí. Pois é, todo dia o amanhã tá logo ali, mas a gente nunca chega nele, né? Então, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira, no hoje, no agora, que é exatamente o momento correto para você pegar muitas chaves e principalmente, né, mais do que acumular conhecimento, acumular sabedoria, é realmente colocá-la em prática, é dar o primeiro passo, né, ou dar mais um passo, vamos dizer assim. Então você vai ali e se mexe só um pouquinho. Então só por hoje eu vou dar mais um passo. E aí a lógica diz que a cada dia você vai estar num lugar diferente. E aí eu vou te dizer, quando você começa a se movimentar, né, adiciona mais um código aí que é o seguinte: só por hoje eu vou aumentar 1 km/h a mais, né? E o que que significa isso? Que amanhã você dá mais um passinho e vai um pouquinho mais rápido, né? Amanhã não, né? No hoje, no próximo hoje, dá mais um passinho e vai um pouco mais rápido, e assim sucessivamente. E naturalmente se acelera e os resultados começam a aparecer, né? E eu falei de lógica aqui, e vamos dizer que a chave do dia de hoje ela tem exatamente a ver com isso. A gente vai falar de base lógica natural. E antes de falar a respeito disso, né, a respeito do que a gente viu aqui no 459 hoje de manhã, eu queria fazer um relato, cara. Pensa o que poderia deixar uma pessoa extremamente feliz. Se fosse você, né? Porque a gente sabe que tudo é muito relativo, cada um tem um nível, cada um está num ponto da vida, mas o que poderia te deixar extremamente feliz? E eu vou te falar uma coisa que para mim tocou muito forte, né? Assim, de dentro. Não é uma coisa que está aí a olhos vistos, né? Mas que às vezes pode parecer um pequeno gesto, uma pequena mudança e mexe muito com a gente lá dentro. Então eu tenho conversado com algumas pessoas que estão aqui acompanhando o grupo de transbordo, que estão no WhatsApp, que estão vindo e vendo esses vídeos, e o que me deixou extremamente feliz foi o relato de algumas dessas pessoas. Disseram que isso que eu estou fazendo aqui fez toda a diferença, ou vem fazendo diferença, e de alguma forma vem sendo uma fonte de energia e de inspiração para cada um deles ter uma mudança ou uma evolução no melhor sentido. Então, como eu disse, acho que no primeiro vídeo que eu comecei a gravar, que isso eu estou fazendo por mim, porque faz parte do meu processo, tanto de aprendizado quanto de evolução, que é pegar uma coisa, um conhecimento, uma chave e, ao meu modo, passar isso adiante, porque muitas vezes, talvez você não se identifique com a mesma fonte que eu, mas passando através de mim, pode fazer sentido para você ou para outras pessoas. E eu estou longe da pretensão de querer ser o fim. Muito pelo contrário, quando você se reconhece, você percebe que você é só um, um afluente do rio principal, você é só um distribuidor do conhecimento, né? E aí cada um vai ter a sua forma de passar as coisas, o que vai atrair pessoas que estão na mesma frequência ou que estão na mesma linguagem que você.
E se isso muda a vida das pessoas, vai respingar em você, porque a energia de prosperidade dela, a energia de felicidade, de transbordo delas, elas remetem à fonte. E com isso as coisas andam. Então, isso é uma base lógica do reino que eu vou falar aqui, que contrapõe, né, a base lógica natural. Mas isso é uma coisa que eu posso dizer, só que ainda não tenho o domínio o suficiente para poder te alimentar com isso. Então fica só uma semente de uma coisa que lá na frente você vai ver, e quando você enxergar vai soltar um grande putz, era isso, né? Enfim, então o que eu queria dizer para vocês é que tudo na vida é treinamento, né? A gente já conversou disso ontem. E a base lógica da vida, o funcionamento da vida é que, de uma forma ou de outra, você está treinando aquilo que você repete, os comportamentos, as atitudes, né? Os pensamentos. Então, você, enquanto vivo, enquanto ser vivo, encarnado, você está treinando alguma coisa. A sua atitude, o seu movimento é um treino. E aí a gente pode dizer que os resultados são frutos daquilo que você está treinando. Então, do jeito que você está hoje, é fruto daquilo que você vem treinando a sua vida inteira. E existe uma chave que diz o seguinte: você reina naquilo que você treina. Essa foi a forma como eu assimilei uma chave que ele passou. Mas assim, aquilo que você está treinando, você vai reinar. Quanto mais você treina, mais você tem domínio, mais você reina. Só que Deus, vamos colocar assim, na sua benevolência, afinal de contas, né, somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, e como seus filhos temos direito ao reino, né? Mas a única coisa que o Pai não faz, e uma das regras principais desse jogo, é o livre-arbítrio. A gente tem total liberdade para escolher as nossas atitudes e as nossas experiências. Porque quando o Pai colocou os filhos nesse mundo e ele reconhece a individualidade de cada um e tem uma base metafísica, vamos falar assim, para não dizer espiritual ou essencial nessa colocação. Por quê? Porque o Pai cria ou gera os seus filhos, e através dos filhos, né? Porque quando essa energia ela retorna à fonte, ela traz as experiências de cada um. Então é uma forma de você multiplicar as experiências ou acelerar o tempo. Por quê? Porque quando você tem várias fontes de experiências, as experiências retornam para você, você não precisa ir em cada lugar. Então, se cada um dos filhos tem uma experiência diferente e essa experiência assimilada, ela retorna para a fonte por conexão energeticamente, assim o nosso Pai, ele vai, né, através da individualidade, através do livre-arbítrio, e cada um tendo as suas próprias experiências, ele vai assimilando isso e o universo evolui em conhecimento. Então, quando a gente pensa nisso, você começa a entender que cada um está num nível, cada um tem uma interpretação daquilo que está acontecendo. Só que o que eu queria falar para vocês hoje, que a gente conversou, é exatamente a questão da base lógica natural. E o que é a base lógica natural? Se você entender a lógica como uma coisa matemática, né, como uma coisa extremamente bem definida, a lógica natural é aquilo que acontece na natureza. E a natureza, muitas vezes, as pessoas taxam ela, né, etiquetam, julgam ela como uma natureza muito cruel, por exemplo, né, um tipo de julgamento. Por que eu falo isso? Porque se você for para a savana africana
e você vê uma caçada dos leões, né, a um cervo, a um búfalo ou a qualquer outro animal que naturalmente é uma presa para esses leões, por exemplo, entendeu? Você pode achar a coisa mais difícil do mundo, né? E, enfim, eu tenho um amigo que é caçador. Cara, cada um tem a sua visão a respeito de uma coisa ou de outra. E o que ele falou é o seguinte, né? Eu comentei com ele, eu falei, eu não tenho esse ímpeto, né? Para mim é muito difícil. E o que ele colocou foi o seguinte, ele falou, cara, se você for para a natureza e experienciar as coisas como elas realmente são, vai te parecer uma coisa, vai te parecer não, ele falou, é a coisa mais cruel do mundo. Por quê? Porque quando um animal que é a presa está sendo caçada ou atacada pelo seu predador, ela briga pela vida até o último minuto. Só que esse é um processo natural, entendeu? Então ela vai sofrer, ela vai passar por aquela experiência e não é uma coisa que um tiro vai resolver. É uma coisa que é uma luta de literalmente mordidas, arranhões, golpes que para quem olha é muito natural a gente chegar e aplicar um julgamento sobre isso, de que a natureza é cruel. Só que quando você olha pelos olhos do predador, que tem uma cria para alimentar, esse é um processo natural. Então, acho que uma grande lição que a gente tem que aprender é que todo processo natural não merece julgamento. Para quem julga um processo natural, esse julgamento, como também falamos no dia de ontem, todo julgamento é uma confissão. Ele simplesmente está te dando uma base de que você tomou partido de algum lado. E toda vez que você toma partido, você sai do ponto de equilíbrio. Porque nós não somos nem a esquerda nem a direita. Nós somos individuais, nós somos naturais. E se você respeitar, né, se você respeitar a base lógica natural, as coisas vão fluir naturalmente. Se você for para a selva desprotegido, você vai estar numa condição de presa se você não estiver reinando, né? Por isso que a gente fala que os animais, eles sentem o teu estado de espírito. Ele sabe se você está com medo. E se você, diante de um grande predador, assumir o papel de presa, por exemplo, você correr, naturalmente, esse predador vai entender que lado que você está e vai cumprir o papel dele. E aí vai caber você assumir ou escolher qual posição que você vai ter diante de uma condição como essa. Aí você vira para mim, não, você está dizendo então que eu tenho que enfrentar um leão? O que eu estou dizendo é o seguinte, a base lógica natural, o teu lugar é na selva hoje, na frente de um leão faminto. Se você escolheu isso, você está escolhendo um lado. Mas eu te digo ainda mais, que se você, diante de uma situação como essa, assumir uma posição de governo, crescer, se mostrar maior do que ele, abrir os seus braços e avançar, se isso realmente for uma energia genuína, o leão vai ficar acuado e você vai reinar sobre ele. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, dentro de uma base lógica natural, as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Não existe bom ou ruim, não existe cruel, né? Ou uma coisa boa. Tudo que existe é o que é natural. E aí vem a grande diferença. Nós, como seres humanos, como os filhos do rei, nós temos a possibilidade de assumir a posição de governança e governar sobre todas as coisas. O problema é que você não sabe disso. O problema é que você não se reconhece dessa forma.
e aí acaba não cumprindo o papel que você veio cumprir, né? Ou melhor, acaba fazendo exatamente aquilo que você escolheu, se colocando na posição de vítima, se colocando na posição de presa, e a natureza não vai ter dó de você, porque não é uma questão de ter dó ou não, é uma questão de cumprir os papéis que a lógica permite. E a lógica diz: quem é presa vai ser caçado, quem é predador vai caçar, e quem é governante reina sobre tudo isso. Qual lado que você está? Se eu posso te dar uma notícia que você depois escolhe se é bom ou ruim, você vai se posicionar. Você tem o livre-arbítrio para escolher que lado que você vai estar. Então, a questão da sabedoria, né, que tem a ver com as escolhas que você faz, ela tem dois eixos, vamos dizer assim. Existem dois tipos de sabedoria que a gente pode classificar, então. Existe a sabedoria horizontal, que remete às coisas, e existe a sabedoria vertical, que remete ao espírito. E o que significa isso? Que quando você vai lá, estuda e age, né, e, enfim, planta e colhe, você tem uma sabedoria vertical e você vai dominar sobre as coisas. Mas, quando você começa a desenvolver as coisas do espírito, quando você começa a trabalhar, entender as coisas divinas, você começa a ter sabedoria vertical. E isso faz com que você assuma a sua identidade, né, como filho de Deus. Isso faz com que você desenvolva o seu propósito, você desenvolva a ciência do seu propósito, que é governar e servir. E isso te faz um rei, né, assumir a posição de reinado dentro do reino do seu pai. E as coisas começam a acontecer. Então é como se Deus fosse a fonte, né, de tudo, e você fosse um grande rio, aonde essa água, né, que é a sabedoria, que é o poder da vida, ela fluísse. E o problema é que se você não se reconhece como um rio, você fica ali como um córrego simplesmente, você fica raso e você fica estreito. Qualquer um pode andar sobre as suas águas, entendeu? Qualquer um passa por cima de você. Então, uma das grandes missões que você tem, que foi parte da conversa de hoje, é preciso que você aprofunde esse rio. E aí você aprofunda verticalmente, ou seja, você estabelece uma conexão maior com a fonte. Naturalmente, vai fluir mais sabedoria, vai fluir mais energia vital por esse rio. É preciso que você alargue horizontalmente as margens desse rio. Por quê? Porque isso vai te dar volume também. E você começa a expandir e transbordar. E quando você fizer isso, você vira fonte para outros afluentes. Então, exatamente isso. Quando eu venho aqui e conecto com um cara como o Pablo, eu estou indo num rio Amazonas, entendeu? Do conhecimento entre os seres humanos. E aí eu viro um afluente, eu começo a pegar a água dessa fonte. E agora eu estou nesse trabalho exatamente de aprofundar e ficar mais largo, conhecendo, estudando, né? E buscando a fonte. E se você está aqui, eu espero que de alguma forma eu seja uma fonte para o seu rio também. E que para que você possa se aprofundar mais, que eu te ajude nesse processo. E com isso a gente vai evoluindo junto. Então o transbordo fica mais fácil de entender. O transbordo é aquilo que te faz ficar maior. E a glória dos filhos é a glória do Pai. Ou seja, a partir do momento que eu transbordo, todos aqueles que se edificam através daquilo que eu estou transbordando, eu recebo parte dessa glória. E aí me cai uma chave ao vivo aqui, que é exatamente o processo, por exemplo, dos investimentos, né? De mercado financeiro, que é uma coisa que eu estou
começando a mexer com isso agora, né, como assessor de investimentos. E era um bloqueio que eu tinha. Para mim, né, o mercado financeiro você só ganha se alguém estiver perdendo, mas isso é uma mentalidade terrena, uma mentalidade escassa, não é uma mentalidade divina. Por quê? Porque se você acredita que a riqueza ela é limitada na Terra, para alguém ficar rico, alguém tem que ficar mais pobre. Mas quando você entende que a riqueza é divina, a fonte é eterna, o que você precisa é gerar valor. E toda vez que você ajuda alguém a gerar valor, no mercado de investimentos diz o seguinte: toda vez que você investe em alguém, esse alguém prospera, essa empresa prospera, essa entidade ela vai gerar valor através de transformação de uma matéria-prima, e quando ela tiver lucros, automaticamente parte desse lucro volta para quem acreditou, para quem investiu. E é isso que acontece com o nosso pai, e é isso que acontece com as pessoas que estão transbordando, e vai acontecer na vida de qualquer um que tiver esse processo. Então, bem-vindo à chave de investimento aí para mim. Foi ao vivo essa, hein? Deus é a fonte, você é um rio. Então é preciso aprofundar o leito e alargar as margens para receber mais fluxo divino e mais você transbordar. E uma coisa importante que uma chave que ficou aí também, que veio a tiracolo, é a questão do movimento. Existem processos neurológicos, né, de você fazer uma transformação nos caminhos neurais, que toda vez que você encontra uma dificuldade e você não consegue superar, e você vai buscar novos caminhos, novas possibilidades, você vai fazer com que teu cérebro faça novas conexões. E aí, com isso, você desenvolve uma nova habilidade. A chave disso é o seguinte: o movimento muda um pensamento e não o contrário. Não adianta você ficar pensando e achar que as coisas vão acontecer. Então, se você quer fazer alguma coisa e não tem vontade, não tem disposição, não tem conhecimento, vai lá e começa a fazer. A hora que você entrar em movimento, as coisas vão se ajustar. Por quê? Porque teu cérebro é muito preguiçoso, ele vai estar sempre te colocando na condição de menor gasto de energia. E toda mudança dentro da física já diz isso, entendeu? Ela precisa de uma aplicação de força, né? E aí a força, ela exige um gasto de energia. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Massa é o estado ali da matéria. Aceleração significa uma mudança de movimento, uma mudança de velocidade. Então, para sair da inércia, para quem conhece um pouco de física, inércia, o estado de repouso ou movimento constante, né, de um corpo em relação a alguma coisa. Para sair da inércia, você precisa mudar a velocidade desse corpo, você tem que mudar o movimento, você tem que aplicar uma força. Força é igual a massa vezes aceleração. Tem que gastar energia. Então, primeiro você aplica energia e aí todo o resto se molda a isso. Então, se você quer adquirir um hábito, começa fazendo, mesmo sem ter o hábito. E aí você investe energia. E aí, quando isso se transformar num hábito, os resultados eles vão ser a diferença, né? Porque quando você começa a fazer, você começa a gerar resultados. E aí, quando cria um hábito, os resultados eles são naturais e o esforço é mínimo. E a gente evolui, né? Então, uma coisa que a gente comentou ali também para ir para os finalmente é que alguém perguntou na live a respeito de vícios, né? Como é que eu me livro de um vício? E outra grande chave é o seguinte: se você não tiver vícios, é porque você já não está mais nesse plano. Literalmente, você está morto. Então, viver é viver em vícios. A grande diferença, a gente volta lá no começo, é que pelo livre-arbítrio, você escolhe os vícios que você vai cultivar. Então, escolha ter bons vícios, escolha ter vícios em atitudes que te trazem resultado. Escolha ser viciado em sabedoria. Escolha ser viciado em transbordar a sua sabedoria. Escolha ser viciado em cuidar do seu templo, que é seu corpo. Escolha ser viciado em
se alimentar corretamente. Vicie-se em dormir corretamente. E com certeza o resultado dos seus vícios bons vão ser frutos que vão te levar para um lugar melhor, para um patamar melhor. E, na verdade, só para encerrar, uma chave que ficou bem interessante aqui é que, segundo Pablo mesmo colocou, ele falou: eu sou uma fonte de frutos, né? Eu já frutifiquei e a minha prosperidade, ela dá um monte de sementes. Então, dentro do fruto a gente tem as sementes. E é o que ele coloca: eu sempre vou dar a semente. E a semente vai ser sempre de graça. Então, tudo que ele está fazendo, por exemplo, com relação a essas lives, a todo o material que ele coloca e distribui ideias, ideias são sementes, né? Exemplos são sementes. E aí vai depender da sua terra, se ela tiver fértil, se ela tiver sido bem tratada, ou se você resolver pegar essa semente e cuidar dela, para ela começar a criar para ela germinar, para ela ter um broto, né, crescer, se transformar numa árvore e aí sim começar a ter frutos. E esse processo é um processo de mudança da natureza, né? É uma lógica, uma base lógica natural. Então não adianta você brigar com ele e dizer se ele é bom ou ruim, né? Isso é uma questão relativa, mas o mais importante é você entender que nesse processo ele exige gasto de energia, investimento e ele exige tempo, né? Então, a partir do momento que você entender isso e fazer o que é necessário, você vai conseguir ter os frutos e aí sim, se você for uma pessoa próspera, você vai distribuir esses frutos, essas sementes e vai ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. E com isso, a gente vai literalmente estar no caminho mais rápido para a evolução. Então é isso, aprendizes. Hoje eu confesso que a minha mente está bem agitada, foram muitas chaves, mas o mais interessante é que não é a quantidade de chaves que você recebe, né? É a quantidade de chaves que você pode acumular. Então, você vai mergulhar aqui, assim como eu estou mergulhando lá com o Pablo, de repente num mar ou numa piscina cheia de ideias, soluções e chaves. A grande questão é, será que você está preparado ou o quanto você está preparado para pegar dessas chaves? Se pegou uma, abre uma porta, de repente você vai entrar numa sala que tem várias outras, entendeu? E aí, com certeza, você vai conseguir colocar energia e acelerar esse processo. Dá o primeiro passo, hoje um passo, hoje um pouquinho mais rápido. Quando chegar, o amanhã voltar a ser hoje, mais um passo, um pouquinho mais rápido. E daqui um tempinho nesse processo você vai ver que você já está decolando e está voando muito alto. É isso, aprendiz. Eu fico por aqui e vou tocar minha segunda-feira, que para mim hoje é o dia de destruir a procrastinação e a preguiça. Fui!